Olá pessoal, bem-vindos a mais um Watchlist do Terror da Trecheira Violenta. O filme que eu sorteei para o episódio de hoje é A Casa de Frankenstein, de 1944. É um dos filmes do Frankenstein clássicos da Universal, que foi a primeira franquia de filmes de terror no cinema. E assim, eu já tinha visto o Frankenstein de 31 e o Noiva de Frankenstein de 35, e quando eu sorteei o Casa de Frankenstein no último vídeo, eu achei, beleza, ele deve ser o terceiro filme da franquia, por isso que eu coloquei ele na minha watchlist, né? Mas na real não, ele é o sexto filme do Frankenstein dos clássicos da Universal. Além dos dois primeiros, tiveram também O Filho de Frankenstein, O Fantasma de Frankenstein e O Frankenstein contra o Lobisomem. Eu não vi nenhum desses três. Mas eu sabia que esse filme estava na minha lista por algum motivo. Isso é porque ele foi um dos pioneiros da indústria de fazer esses filmes de misturar monstro, colocar vários personagens de franquias diferentes para se encontrar. É óbvio que ele não foi o primeiro, só pelo nome já dá pra ver que foi o Frankenstein contra o Lobisomem, pelo menos, que saiu antes desse. Mas o caso do Frankenstein acaba servindo como uma continuação direta para esse filme também. Ele traz o Frankenstein e o Lobisomem de volta, mas ele é o primeiro filme, até onde eu sei, que tem o Frankenstein e o Drácula na mesma trama. Então talvez sem o caso do Frankenstein a gente não teria filmes tipo Van Helsing ou Deu a Louca nos Monstros, ou metade dos filmes que a gente falou lá na nossa lista estúpida de filmes do Drácula. E isso foi uma coisa que me pegou muito desprevenido aqui com esse filme. Esse filme aleatório que eu sorteei pra falar aqui tem muita coisa em comum, umas coincidências absurdas assim, com boa parte dos filmes picaretas de Drácula dos anos 70 que a gente escolheu pra falar naquela lista. Então se você não viu aquele vídeo ainda, eu recomendo que vocês vejam ele e depois esse daqui, porque vai ser acho que mais impactante. Casa de Frankenstein foi dirigido por Earl C. Kenton, um diretor bem versátil desses de começo de cinema, o maluco mandava uns 4 ou 5 filmes por ano. Ele já tinha dirigido O Fantasma do Frankenstein, mas acho que o terror mais clássico dele mesmo é o Ilha do Dr. Moreau, dos anos 30, que também tá na minha watchlist, não vi ainda. Aí a ideia do Casa de Frankenstein começou justamente do jeito que você imaginaria. Eles queriam tentar fazer um filme para reunir todos os monstros da Universal, incluindo o Homem Invisível, a Múmia, a galera toda, né? Mas acaba que no final eles colocaram só os 3 principais mesmo. Quer dizer, acho que ninguém pode afirmar que o Homem Invisível não tá no filme. Acho que ele aparece o tempo todo ali no fundo de alguns planos, pra falar a verdade. E apesar desse filme ser o sexto da franquia do Frankenstein, eu diria que ele mal tem uma conexão com os outros. Dá pra ver ele como uma coisa separada, muito de boa. Assim, até tem uma conexão da trama desse filme com o final do filme anterior, em questão de onde que os personagens vão encontrar a criatura do Frankenstein e o lobisomem. Mas cara, a trama desse filme é tão aleatória, com um monte de coisa acontecendo ali porque sim, que quando chega nessa parte da trama, tu nem se questiona muito, sabe? Você só aceita e vai. Então acho que é bem de boa assistir esse filme com alguma coisa independente. Antes de falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram A Casa de Frankenstein, deixem outras recomendações de filmes que vocês querem ver a gente falando aqui no canal, inclusive outros clássicos da Universal também, que vocês queiram assistir aqui. É bem peculiar que com esse vídeo, os únicos clássicos da Universal que eu já falei aqui no canal são O Homem Invisível e A Casa Frankenstein, então eu acho que isso tem que mudar eventualmente. Acompanhe a gente também nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, vê o que a gente está planejando aí no nosso cronograma, escolhe alguns filmes que a gente fala aqui através de votações e também apoia a gente, o que é o mais importante, eu acho. E também, aviso de spoiler liberado, é um filme que já tem os seus 90 anos já de estrada aí, então, spoilers, né? E eu vou falando da trama aqui na ordem que ela vai acontecendo no filme. E ele começa com um cientista doido preso. Esse cientista doido é o Dr. Niemann, interpretado pelo Boris Karloff. E ele é o clássico cientista doido vilão de filme da Universal, uma coisa meio vilão protagonista. E a primeira cena já deixa isso bem evidente. Estabelece ele como perigoso quando ele ameaça um guarda para conseguir os giz dele para rabiscar na parede. E estabelece ele como esse gênio incompreendido, maléfico, com todos os experimentos que ele tá lá estudando na parede da prisão dele. O que acontece então é que tem uma tempestade, um trovão acerta o lugar, ou talvez um terremoto, sei lá. Mas a parada é que o chão do lugar quebra e abre um caminho pro Dr. Niemann e o ajudante dele que estava preso lá na cela com ele conseguirem fugir. Convenientemente, estava passando ali na frente do lugar uma casa de horrores itinerante liderada pelo Professor Lampini.
Professor Lampini acolhe os dois fugitivos. O Boris Karloff pede uma carona pra ele, mas quando o cara se recusa a levar ele pra onde ele quer ir, Boris Karloff só mata o cara e assume a identidade dele. E assim, o cara é um cientista doido, mas por sorte ele também é um bom showman, porque quando ele para nos lugares com a casa de horrores itinerante dele, ele fala bem pra cacete, atrai a galera, constrói uma tensão ali, o cara faz uma apresentação, muito bom. E a trama do filme acaba sendo uma coisa que vai meio que mudando, ele é tipo um road movie, os personagens estão só viajando, indo de situação pra situação e fazendo umas merda diferente. Assim, até tem uma trama que amarra tudo, mas uma parte desse filme tem uma estrutura meio quase antológica, como se fossem historinhas diferentes acontecendo ali com os mesmos personagens. Por ser um filme clássico da Universal dos anos 40, é óbvio que ele tem um visual em preto e branco, e ele tem um visual muito bom, essa fotografia sombria, essas cenas dos personagens andando na névoa de noite, que criam essa atmosfera aterrorizante, isso é bem legal. E tem um design de produção ali, um design de cenários muito bom, cara. A prisão no começo é boa e o filme todo é essa coisa meio castelos e vilas antigas. Eventualmente eles vão parar nos castelos Frankenstein e tudo mais, porque é claro que vão, as ruínas dos lugares. Então assim, tem muito cenário diferente, até pela essa natureza viajante da trama, que eles estão sempre em movimento, nunca param muito tempo em um lugar só. Mas os personagens aqui, nesse começo, são o Dr. Niemann, que é, como eu disse, interpretado pelo Boris Karloff, o que é uma subversão muito legal, porque quando você tem um filme chamado Casa de Frankenstein, com o nome do Boris Karloff bem grande no pôster, tu imagina que ele vai interpretar o monstro, né, que foi o que ele fez muito bem, que ele ficou famoso lá no começo dos anos 30. Mas aqui ele tá interpretando o cientista, não a criatura. E isso, na real, é um uso bom dele, porque o cara era um ator muito bom. Ele fazia bem esses personagens vilões, sinistros, assim, e por mais que ele tenha feito um monstro Frankenstein muito bom, era uma atuação mais corporal, porque ele não tinha muitas falas lá. Então aqui ele consegue se mostrar um pouco mais versátil, mas eu acho que o personagem do Dr. Niemann é um pouco fraco, assim. Ele não tem os objetivos muito claros. No começo falam sobre os experimentos que ele estava fazendo, e ele foi preso por esses experimentos, beleza? No começo do filme ele estabelece um objetivo, que ele quer se vingar das 3 pessoas que foram responsáveis pela prisão dele. Maneiro, boa trama, dá pra seguir, dá pra acompanhar isso. Mas isso eventualmente vira só uma subtrama, e ele começa a seguir muito os experimentos do Dr. Frankenstein. Quando ele encontra a criatura, o objetivo dele passa a ser trazer a criatura de volta à vida. Então ele meio que começa como um personagem novo, mas da metade pro final do filme ele só vira um Dr. Frankenstein com desconto e meio que esquece toda a caracterização anterior dele. O assistente dele é um cara corcunda chamado Daniel, e ele quer que o doutor troque o cérebro dele de corpo pra ele perder a corcunda e ir pra um corpo mais padrão, sarado, sei lá. O que eu acho curioso aqui é que ele foi interpretado pelo J. Carrol Naish, que apareceu no vídeo lá da lista de Dráculas, interpretando o próprio Dr. Frankenstein em Drácula vs Frankenstein. O que eu achei bem curioso até essa coincidência, né, de coisas que a gente falou recente aqui no canal. Mas isso é só o começo da parada. Como eu disse, a trama é meio que dividida em trechinhos diferentes, e a parte 1 é Drácula. A primeira vítima da vingança de Dr. Niemann tá morando numa cidadezinha. A gente é apresentado pra ele é o prefeito, e aí tem uma mulher lá que convence o prefeito e o delegado da cidade, todo mundo aí vê o Circo dos Horrores lá do Boris Karloff. E uma das principais atrações que tinha, por acaso, nesse circo itinerante do Professor Lampini era o esqueleto do Drácula dentro do caixão com a estaca enfiada no peito. O Boris Karloff, quando encontra o prefeito no meio do show, ele reconhece o cara que ele quer se vingar, mas o cara não reconhece ele. E aí o Boris Karloff fica meio pistola com isso e tira a estaca do peito de Drácula na raiva, assim, e isso acaba revivendo o Drácula. Eu acho ótimo que o Boris Karloff ele já sabe imediatamente quem é o Drácula, ele só faz um pacto com ele e fala, ó, seguinte, eu não enfio uma estaca de volta em você e te mato se você trabalhar comigo pra gente matar uns malucos aqui. E o Drácula fala, já é, vambora. E aí o Drácula decide ir atrás da galera, mas o que eu achei muito legal aqui é que o Drácula é interpretado pelo John Carradine, que também interpretou Drácula no filme do Billy the Kid contra Drácula que a gente falou na lista estúpida. E sem sacanagem, o cara tá usando o mesmo figurino, é a mesma cartola, a mesma capinha. Pra mim o cara só pegou uma coisa que ele já tinha em casa pros 2 filmes, ou ele roubou o figurino do Casa de Frankenstein pra usar no outro. E o pior é que continua tendo coincidências, porque o prefeito e a galera estão indo embora andando no meio da névoa, quando passa uma diligência do lado deles e o Drácula chega e fala, ué, sobe aí, vamos lá. Então, igual no filme do Billy the Kid, começa com o Drácula
dando um rolezinho de diligência com a galera. O Drácula se passa por um lorde estrangeiro ali e é convidado para a casa do prefeito com a mulher e tudo mais. E é óbvio que o Drácula, como o maior papa casada do terror, ele olha para essa mulher e fala: quero morder o pescoço dela. Quando ele fica sozinho com ela lá na sala de jantar, eles estão tendo uma conversa filosófica ali sobre o mundo dos mortos e o John Cardine tá mandando um monte de papinho pra ela, que ela tá caindo, até ele dá o anel do Drácula pra ela. Porque temos aqui o anel do Drácula, igual no Drácula vs Frankenstein dos anos 70. Lá ele lançava laser que paralisava a tela. Aqui o que o anel do Drácula faz é que ele hipnotiza as pessoas. Então a mulher coloca o anel do Drácula, fica hipnotizada e o Drácula sequestra a casada. Quando a mulher fica hipnotizada, tem uns lances de fotografia legal aqui, do tipo ela nas sombras, com uma contraluz, olhando pela janela, esperando o Drácula vir buscar ela. Ou então quando ela vai falar com o marido dela, que ela para em cima de um abajur e fica com aquela luz de baixo pra cima, bem filme de terror clássico mesmo. De novo é o exemplo da fotografia sombria muito bem pensada ali. E o que acontece na trama depois disso é que o marido reconhece o anel do Drácula, ele vê o Drácula sequestrando a mulher dele e começa uma perseguição ali. Mas não antes do prefeito lembrar quem que o Boris Karloff era e perceber que é o maluco que ele prendeu anos atrás, mas o Drácula aparece e mata o prefeito também. Essa parte toda do filme termina com uma perseguição tripla de diligência. O Boris Karloff e o Daniel numa carruagem, o Drácula em outra e o maridão com os policial a cavalo atrás. Quando o Boris Karloff percebe que Drácula trouxe muita atenção pra eles ali, eles decidem trair o Drácula do jeito mais troll possível, que o Daniel ele só pula pelas diligências, como se fosse um filme do Indiana Jones ali de ação, achei bem impressionante até, e joga o caixão do Drácula pra fora, pro meio da estrada, tipo ele que se vire. Essa parte da trama termina com o Drácula morrendo na luz do sol, em uma cena que eu achei bem bonita até, um visual muito bom ali, ele subindo a montanha, o sol se erguendo ali atrás, e aí ele morre, e o anel cai do dedo da mulher, ele é curado da hipnose, e aí ela nunca mais aparece no filme, porque a gente muda pra outra história agora. A morte do Drácula e também o Drácula revivendo no começo, é tudo feito por esse efeitinho bem clássico dos anos 40, anos 30, de fade, né? São praticamente efeitos de transição ali, mas que eles usam pra fazer uma transformação do personagem. Isso é usado depois no Lobisomem também, é uma parada muito clássica dos lobisomens dos anos 40. Mas o que me impressionou mesmo foram os efeitos do Drácula se transformando em morcego e voltando, que eles foram feitos com rotoscopia. Isso é, foi desenhado à mão em cima de cada plano ali. Bem aqueles estilos de animação tradicional da Disney, tipo Branca de Neve, que foi tudo feito em rotoscopia também. E isso é uma parada muito esperta, porque eles sabem as limitações da época. É feito ou por silhueta ou por sombras mesmo. Tem uma cena que eu acho muito boa, que o Drácula tá andando e quando ele passa na sombra e fica tudo preto, aí ele vira o desenho de rotoscopia todo preto e se transforma em morcego e vai embora. Então é uma parada muito mais fluida do que todos aqueles morcegão de borracha lá dos filmes dos anos 70 que a gente falou nas listas estúpidas. Também tem alguns efeitos de mating, né, de sobreposição para fazer uns cenários mirabolantes, principalmente quando eles chegam nessa segunda vila agora, que tem uma represa destruída e as ruínas do castelo Frankenstein no horizonte. Isso foi uma parada que eu só aceitei e vambora, mas lendo depois sobre os filmes que vieram antes, acontece que esse é o final do Frankenstein contra o lobisomem. Eles quebram a represa e a água só invade o castelo Frankenstein e leva os dois embora. Então os personagens chegarem na ruína desse castelo agora, eu acho que é o máximo de continuidade que esse filme vai ter com os outros. A parte 2 do filme é Boris Karloff e assistente buscando pelos arquivos de Dr. Frankenstein e também uma subtrama de romance que começa a acontecer. Os dois seguem para essa outra cidade onde Dr. Frankenstein morava e imediatamente eles veem um grupo de ciganos viajantes. Tem uma cigana que tá dançando ali e o Daniel tem um crush imediato nela. Os policiais chegam expulsando os ciganos da cidade e um dos chefes da caravana ali começa a cobrar dinheiro da cigana que tava dançando, ela não quer pagar, então o cara começa a bater e chicotear a mulher. O Daniel fica pistola vendo isso e senta a porrada nesse cara. O resto da caravana vai embora, mas ele salva a cigana, deixa ela lá na diligência deles. E aí tem uma cena muito boa que ele tá conversando com ela, os dois estão flertando ali, mas ele tá meio que só a cabeça dele assim aparecendo, que ele tá escondendo a corcunda, e quando ele mostra que é a corcunda, a mulher faz uma cara de decepcionada, que assim, eu achei até babaca. Ele acaba sendo o personagem com mais foco por boa parte do filme por causa dessa subtrama de romance, que ele tá tentando puxar papinho com a cigana o tempo todo, e no começo ela até tá ali na amizade com ele, tá aceitando o flerte dele de boa. Mas aí, nessa noite que eles têm na cidade, o Boris Karloff leva Daniel pra eles explorarem as ruínas do castelo Frankenstein. Aí é outro visual muito bom, inclusive na direção, que o primeiro plano que eles entram lá é um plano bem longo e um pouquinho estático, mas que vai acompanhando os personagens explorando até o Daniel
Daniel cair num buraco, escorregar para um ambiente novo, meio catacumba do castelo, e a câmera só acompanha isso acontecendo também e muda para esse ambiente diferente, que eu achei muito bom. Eles acabam indo explorar essa caverna congelada embaixo dos castelos, que foi para onde as águas da represa levaram a criatura Frankenstein e o lobisomem. Os dois se encontram congelados ali embaixo agora. E de novo tem uns bons efeitos quando eles acendem um fogo ali e os personagens começam a descongelar. O Dr. Niemann até agora dava pra chamar ele de um tipo de anti-herói, porque ele tem alguns momentos ali que ele é mais legal, que ele se preocupa com o Daniel e tudo mais, mas daqui pra frente ele vai começando a virar mais vilão de verdade. Mas como eu disse antes, o objetivo dele é o que me incomoda na trama, porque no começo estabelece esse experimento, que ele tá querendo trocar o cérebro de um cachorro com um humano. Beleza, quer dizer, né? Beleza. Eu até achei que isso fosse ser relevante pra lidar com o lobisomem, né? Porque tem essa coisa do homem e do lobo, então às vezes isso ia ser relevante pra tratar o lobisomem de alguma maneira, tipo, ele sabe como misturar essa coisa do cérebro canino, sei lá, cara. Mas da metade do filme pra frente, como eu disse, ele meio que só ignora isso e começa a exclusivamente se importar com a criatura do Frankenstein. O que eu achei meio fora de personagem do que a gente tinha visto até então, porque o Dr. Niemann era um cara obcecado pelos experimentos que ele queria fazer. E eu acho meio complicado ele só abandonar esses experimentos dele pra fazer os experimentos de outro cara. É claro que essa coisa do cérebro tá meio que envolvida no negócio do Frankenstein também, mas é uma parada do tipo, ele pega um cérebro de um cara pra colocar no cérebro do Frankenstein, mas não tem a troca entre espécies que ele tava experimentando antes. Então é isso que eu falei, cara. O personagem começa bem, mas ele fica muito Dr. Frankenstein com desconto mesmo. O maior diferencial dele é ser interpretado pelo Boris Karloff, que é um cara carismático, é um cara que consegue ser bem ameaçador, e ele carrega bem o personagem, mas eu acho que em questão de roteiro ele não tinha muito mais coisa não. Quem tem pelo menos algum dilema interessante aqui é o lobisomem Larry Talbot. E eu acho ótimo que nenhum desses personagens tem uma apresentação muito direito, sabe? Eles já consideram que você viu os outros filmes e é isso mesmo. O Larry Talbot chega, o Dr. Boris Karloff já sabe quem ele é. E ele tá meio que pouco se fudendo, sabe? Ele só tipo, um lobisomem, tá bom, vambora. O dilema do Talbot é que ele odeia ser lobisomem e ele quer morrer. Ele queria ter continuado preso no gelo, mas o Dr. Niemann soltou ele pra perguntar onde que estão os arquivos do Dr. Frankenstein. Eles meio que fazem essa troca então. Se o Larry Talbot entregar os arquivos que estavam atrás de um tijolo solto no castelo, o Dr. Niemann faz uma cirurgia nele que vai curar ele não vai ser mais lobisomem. Como isso funciona, eu não sei, mas vai acontecer. E depois que o Dr. Niemann recupera esses arquivos de Frankenstein, que a gente vai pra parte final do filme, que é basicamente o remake do Frankenstein, né? É a cena que tem que rolar em todo filme que tem Frankenstein no título. A essa altura já deu pra aceitar que a trama é só uma sequência de eventos aleatórios, é um monte de nonsense, mas tá tudo bem. E aqui eles começam a concluir algumas dessas subtramas, né? Eles chegam na vila original onde o Dr. Niemann morava, e aí vão pro laboratório dele, que tem aquele design bem clássico de laboratório de cientista doido, onde ele vai começar a montar a criatura e coloca lá os aparelhos que vão canalizar o raio que vai reviver o Frankenstein. Tudo isso que a gente já viu antes. Só que aí o Dr. Niemann começa a ficar muito vilão, que ele começa a ser escroto com todo mundo que ajudou ele e começa a trair todo mundo. O Talbot vem pedir pra fazer a cirurgia para ser curado e o Dr. Niemann fica recusando sem muito motivo, sem explicar. Ele também caga na cabeça do Daniel o tempo todo, não quer fazer a cirurgia pra tirar a corcunda dele. Nisso a gente lembra que tem uma trama de vingança ainda no filme, e Dr. Niemann e Daniel sequestram os outros dois caras de quem ele quer se vingar, e aí eles meio que são usados pros experimentos, mas isso é off-camera, a gente não vê o que acontece com eles, então a trama de vingança acaba sendo não muito satisfatória no final também. E aí acontece isso, né? Porque ele tem um monte de gente pra fazer os experimentos dele, mas ele fica se recusando a fazer as cirurgias em todo mundo, e a gente não sabe se é porque ele é um cuzão, se é porque ele tá dando prioridade pro Frankenstein, ou se é porque ele só tava enganando todo mundo o tempo todo e ele nunca soube fazer essas cirurgias, o que eu acho bem possível também. Mas é uma parada que nunca é muito revelada e o personagem acaba ficando só meio confuso. Então a gente tem a trama do lobisomem, que dá a lua cheia, Larry Talbot se transforma de noite. E aí tem umas cenas com uma direção muito legal ali pra fazer essa transformação do personagem. Que, aliás, eu não mencionei, né? Mas o Larry Talbot, obviamente, é interpretado pelo Lon Chaney Jr., que também tava no vídeo lá da lista estúpida de Drácula interpretando o assistente do Dr. Frankenstein
Frankenstein, que era interpretado pelo J. Carrol Naish, que faz o assistente do Dr. Frankenstein nesse filme. É uma grande dança das cadeiras de quem interpreta quem, mas são sempre os mesmos atores e os mesmos personagens. Mas a primeira transformação do Lon Chaney aqui é feita através das pegadas dele na neve, que eu achei muito legal, que começa com pegadas humanas e elas vão mudando pra virar a pegada de lobisomem e a gente vê ele totalmente transformado assim no final das pegadas lá. Uma cena muito boa. E bem simples também, que não precisa de efeito, mas que já mostra a transformação dele de outro jeito. E eu acho muito bom como esse roteiro ele só é bem simples e direto ao ponto, ele não se dá muito ao trabalho. O lobisomem mata um cara off-câmera e os homens da vila no dia seguinte se reúnem, encontram o corpo na floresta, eles imediatamente olham pro maluco morto e falam: lobisomem. Não tem um questionamento se é um assassino, se o cara, sei lá, caiu da árvore ou alguma coisa assim. Eles deduzem imediatamente a primeira coisa, lobisomem. E também não tem muito questionamento depois disso, não. Acho que teve um personagem que fala, tá viajando, não é lobisomem não. Mas eles falam, não, é lobisomem sim. Juntam uma gangue e já vão caçar lobisomem no castelo Frankenstein, cara. Que eles veem a luz do laboratório piscando. É um povo muito simples, o povo dos filmes da Universal. Porque acho também, depois de 6 filmes do Frankenstein, 3 filmes do lobisomem, a galera ali que mora nessa região já tá acostumada com isso, né? Tem monstro todo dia nessa porra, é lobisomem de novo, porra, vamos lá, pega as tochas e os garfos. Ao mesmo tempo que isso tá rolando, a trama de romance vira um triângulo amoroso. A cigana acha que Daniel, o corcunda, tá dirigindo a diligência. Então ela começa a flertar com ele, mas quando ela vê, não é ele, é o Larry Talbot lobisomem. E aparentemente ela só vira e fala, por que não, né? Tá aqui mesmo. E aí ela começa a dar em cima do lobisomem. O Daniel, obviamente, fica muito bolado com isso, porque agora ela não tá dando mais bola pra ele. E ele decide revelar pra ela, cara, tu tá dando mole pra esse cara, mas ele é um lobisomem, hein? E ao invés da cigana ficar bolada com o lobisomem, que não revelou esse pequeno detalhe pra ela fica bolada com o Daniel e começa a maltratar ele também. Sei lá, cara, essa personagem eu achei muito mal escrita. Porque, tudo bem, eram os anos 40, né? Mas ela só parece uma adulta que se comporta igual uma adolescente apaixonada ali, nada que ela faz sentido. E o relacionamento dela com o Larry Talbot é bem ruim também, é bem raso, pra falar a verdade. Ele não tá dando margem nenhuma pra mulher, porque tudo que ele pensa ali é sobre, tipo, caraca, eu não quero ser um lobisomem, eu prefiro morrer. Mas aí essa cigana aparentemente é o extremo da mulher que olha pra um cara e fala, eu consigo consertar ele, porque ela olha pro lobisomem e fala isso, tá ligado? Mas eu acho ótimo também que quando o Larry Talbot fala que a única coisa que pode matar ele é uma bala de prata atirada pela pessoa que ele ama ou que ama ele, a cigana imediatamente vai confeccionar uma bala de prata, tipo, sem pensar 2 vezes. Eventualmente, ele ataca a cigana, ela atira nele e os dois morrem juntos. O Daniel, nessa parte final, só fica fazendo o assistente do Dr. Niemann, e o Dr. Niemann tá sendo tão escroto com ele, tipo, cada vez mais escroto, que a gente sabe que o Daniel vai se rebelar. Eventualmente isso acontece, o Daniel tenta matar o cientista, mas a criatura Frankenstein revive e salva o cientista jogando o Daniel pela janela, e aí ele só, tipo, cai do telhado e morre. E é isso que acontece no final. Quando a criatura Frankenstein finalmente revive, nem sobra mais tanto personagem pra ele interagir, porque todo mundo já morreu, o Dr. Niemann tá morrendo, e o monstro não tem tempo de fazer muita coisa, porque depois que ele joga o cara da janela, a multidão raivosa finalmente chega no castelo e começa a ir atrás dele. Ele tenta pegar o Dr. Niemann e fugir, mas os dois acabam passando por um poço conveniente que tinha areias movediças ali, que nunca foi estabelecido antes, e eles afundam nas areias movediças e acaba o filme. O que saiu do nada, mas eu acho um final bem impactante, acho que tem um efeito muito bom ali dos atores afundando. E cara, muito provavelmente isso inspirou o final do Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, do Zé do Caixão, porque aquele filme todo é meio que inspirado nos monstros clássicos da Universal, que dá essa releitura de cientista louco pro Zé do Caixão, com um assistente esquisito. Então assim, provavelmente veio daqui, esse final, olha que legal. Então é aquilo, é um filme que tem muita proeza técnica ali, de visual, de efeitos, boas atuações, uns atores bem clássicos do terror. E eu achei o filme divertido, cara. Pra um filme dos anos 40, ele tem um ritmo muito ágil, porque acontece muita coisa o tempo todo, e eu achei legal de assistir. Mas eu também achei ele um pouco decepcionante por uma questão de trama. Porque é aquilo, né? O Casa de Frankenstein se vende como um filme de encontro de monstros. É o primeiro filme, né, que tem Drácula, Frankenstein e lobisomem na mesma trama. Mas a questão é que nenhum dos 3 interage um com o outro. Nenhum deles aparece ao mesmo tempo no mesmo lugar. O Drácula é uma parte no começo da trama, ele morre igual bosta e acabou. O Frankenstein e o lobisomem até dividem uma cena ou outra, mas o Frankenstein tá morto
morto. Quando ele revive, o lobisomem já morreu, então eles também não se encontram. O máximo que a gente tem de encontro de titãs aqui, eu diria assim, é o Larry Talbot humano tentando bater no Dr. Niemann, que aí seria tipo Boris Karloff contra o Lon Chaney. São 2 dos 3 grandes atores de clássicos da Universal, né? Faltou só o Bela Lugosi aqui. Então gente, esse foi o Casa Frankenstein. Se você gosta desses filmes clássicos da Universal, esse talvez seja um menos conhecido, que seja legal de assistir. E é isso, né? Vamos agora sortear o próximo filme do projeto. Ah, não, esse não é o projeto. Vamos agora sortear o próximo filme do Watchlist de terror. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. The Mangler. É um filme... Um filme do Tobe Hooper, estrelando Robert Englund ali, pelo visto. E... é o filme de... Ah, é o filme de máquina de lavar assassina, maluco! É isso!